Dentre os seguidores de Jesus, há aqueles em especial que se destacam. Não se destacam por terem aparecido ou por estarem em evidência, mas se destacam por terem dado a Jesus aquele suporte indispensável, sem o qual o Mestre não teria desenvolvido a sua missão gloriosa junto dos corações da terra. E aqui nós fazemos referência às mulheres que seguiram Jesus. Elas são aquelas servidoras anônimas que, embora não tenham ocupado os palcos da Boa Nova, ofereceram carinho, apoio, residência, recursos materiais, acompanharam Jesus até os momentos dolorosos da cruz, lado a lado, consolando, chorando, sofrendo junto com ele. E, em especial, nós temos uma personagem que se chama Joana de Cusa. E está retratada no capítulo 15 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Há duas referências a Joana de Cusa em todo o Novo Testamento. A primeira delas está no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. O capítulo 8 do Evangelho de Lucas diz assim, versículo 1 a versículo 3. E sucedeu, depois disso, que ele percorria cada cidade e aldeia, proclamando e evangelizando o reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Maria, chamada Magdalena, da qual saíram 7 daimones, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais serviam a ele com os seus bens, o seu patrimônio. Então, interessante referência a Joana de Cusa, ao lado de Maria de Magdala, Susana, que é uma personagem que quase nós não temos referência, e mais adiante, no capítulo 24 do mesmo Evangelho de Lucas, nós vamos voltar a ter uma referência a Joana de Cusa. É quando Maria Magdalena retorna do sepulcro, com a notícia de que Jesus havia ressuscitado, e aí no versículo 9 aparece assim: quando retornaram do sepulcro, relataram todas essas coisas aos 11 e a todos os restantes, os 11 apóstolos, que Judas já havia suicidado. Eram elas Maria Madalena e Joana, Maria, mãe de Tiago, e as demais estavam com elas. Diziam essas coisas aos apóstolos, mas diante deles, essas palavras pareceram como que tolice e não acreditaram nelas. Então é a segunda referência do Novo Testamento a Joana de Cusa. Temos apenas 2 referências. Por essa razão, o resgate feito por Humberto de Campos é muito valioso. Porque da leitura do Novo Testamento, a única coisa que nós sabemos é que Joana era mulher de Cusa, um administrador de Herodes. É Humberto de Campos que vai voltar ao tempo, vai regressar à Galileia do primeiro século e vai trazer uma enorme quantidade de informações sobre Joana de Cusa. Aqui é importante a gente dizer quem era Herodes. Herodes era um rei ao qual Roma entregou parte do território da Palestina e Herodes administrava parte desse território.
Naturalmente, por ser uma região muito grande, ele necessitava de administradores, de procuradores, de pessoas que pudessem auxiliar. Herodes, então, representava naquela região o Império Romano. E Cusa, nós sabemos aqui do Evangelho de Lucas, era um desses administradores do rei Herodes. Nós temos ocorrências assim muito tristes com Herodes e com a família Herodes. A primeira ocorrência muito triste é do tetrarca, a perseguição e a matança de crianças depois dele ter sabido, através dos 3 magos, dos reis magos da época, que havia nascido o Messias. Então, esse já é o primeiro incidente trágico envolvendo a família Herodes, que são vários reis, né? Desde o Herodes o Grande até vários outros. Segundo incidente muito triste é a decapitação de João Batista, o precursor de Jesus. Mais uma vez envolvendo essa família. E nós vamos ter um episódio ainda mais desagradável, mais tenebroso, que é o momento em que Jesus é encaminhado a Herodes. Ele o então veste de vermelho, coloca uma cana representando um cetro e então coloca a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. O que revela que o governo, a administração de Herodes, a maneira como ele lida com as responsabilidades que a providência divina coloca nas suas mãos, não era uma maneira adequada. Tanto Herodes o Grande como todos os seus sucessores apresentam uma quantidade de equívocos, uma administração cruel, que explora o povo, que submete o povo a um sofrimento, a uma tirania sem precedentes. E é bom lembrar que, embora Herodes fosse ligado ao Império Romano e representasse o Império Romano, ele tinha ascendência judaica. Ele tinha uma vinculação ao povo hebreu, o que torna ainda mais grave a sua conduta e mais grave a sua administração. O certo é que o marido, então, de Joana, de nome Cusa, era um administrador de Herodes, era ligado a essa administração do Império Romano, e já por essa informação, nós já começamos a ter uma ideia do que deveria ser a vida de Joana, dos desafios que ela viveu, das dificuldades, porque a sua casa era uma casa ligada à política. Era uma casa que recebia naturalmente, todos os dias, autoridades, pessoas do exército, políticos de todas as regiões, incluindo possivelmente o próprio rei Herodes, representantes do Império Romano. Então, isso já revela uma intensa atividade política na casa de Joana, as relações que eles mantinham com a alta sociedade da época e a condição econômica dessa família. Aqui nós vamos ter uma referência ligeira de Lucas, que Joana é uma daquelas que apoiava o trabalho de Jesus com bens materiais, porque ela era de uma família abastada, porque ligada a Herodes e ao Império Romano. É importante, nós estamos destacando isso, porque é muito difícil, nós aprendemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, a aprovação da riqueza material. É uma aprovação muito delicada, porque muitos espíritos, ao receberem essa tarefa, ao serem aquinhoados com a facilidade material, muitas vezes, e as tentações são inúmeras, para se esquecerem das suas origens espirituais, para se esquecerem das raízes espirituais da sua existência.
e, sobretudo, da programação espiritual. Porque as facilidades materiais, elas proporcionam inúmeras distrações ao espírito. Facilidades, recursos, possibilidades, influências, tudo isso pode anestesiar a consciência, anestesiar os laços que nos unem às realidades espirituais. Então é, de fato, uma provação imensa a prova da riqueza material. Imaginemos a riqueza material ligada ainda ao poder. A riqueza material ligada à política, às influências políticas, às articulações do poder. Então é uma prova dupla. É uma dupla prova. E não obstante todas essas tentações, não obstante todas essas facilidades, todos esses atrativos, Joana de Cusa será uma fiel seguidora de Jesus. É louvável isso. Só esse fato já revela a grandeza espiritual e a grandeza do coração de Joana de Cusa. Porque mesmo nascendo numa família abastada, tendo acesso a todos os recursos da época, ela tem sensibilidade suficiente para ouvir a mensagem de Jesus. Ela consegue ser tocada. Além de ser tocada, ela passa a agir firmemente, seguindo Jesus, apoiando o projeto do Evangelho financeiramente, apoiando outros seguidores de Jesus, né, e exercendo uma atividade intensa na divulgação da Boa Nova. É importante isso. Como que ela consegue administrar esses dois mundos. Esses dois mundos. Há uma outra grande mulher que nós temos notícia, é aquela condessa que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec dá exemplo dela quando fala da caridade, que apesar dela fazer parte da corte, dela ter acesso a todos os recursos, ela saía com a sua carruagem, procurava os necessitados, sem que eles pedissem, levavam recurso, levava afeto, carinho. É um exemplo de caridade, e Joana foi essa primeira, que mesmo brindada com todos esses recursos, soube manter a chama da fé, da fidelidade espiritual acesa. E o que nos conta Humberto de Campos sobre essa grandiosa mulher? No capítulo 15 do livro Boa Nova, Humberto de Campos tem palavras assim belas para descrever Joana de Cusa. Ele vai dizer assim, que nas pregações que Jesus realizava no lago de Genezaré, no mar da Galileia, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Então, são duas frases, né? Rara dedicação e nobre caráter. Das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Então, ela representava a elite econômica, política, social da pequena aldeia de Cafarnaum. E aí conta mais, né? Que ela era casada com Cusa, intendente de Ântipas, Herodes Ântipas, e o Cusa administrava ali o comércio, as relações, porque a Galileia era uma região agrícola que fornecia peixe,
que fornecia verduras e legumes para toda a Judéia. Era uma região de intensa produção que abastecia toda a Judéia. Então, ele administrava. Então, é interessante isso, né? E aqui, Humberto de Campos vai dizer que o marido de Joana não tolerava a doutrina do mestre. Imagina. Ele era absolutamente contrário à mensagem de Jesus. Então aqui a gente já percebe o drama de Joana de Cusa. Né? Uma esposa dedicada, uma mãe dedicada, uma seguidora de Jesus de rara dedicação e nobre caráter, mas que tem dentro da própria casa um marido que é um antagonista, que é alguém que não entende a mensagem dela, não entende a sua dedicação, não entende sequer o que Jesus está dizendo e se coloca absolutamente contrário. Nós nem podemos condenar o Cusa, porque a mensagem de Jesus era, de fato, muito inovadora. Para alguém que trabalhava para o Império Romano, para alguém ligado ao Império Romano e aos interesses do Império, a mensagem de Jesus era por demais renovadora. Seria exigir demais que esse homem, totalmente ligado aos interesses materiais, totalmente voltado aos interesses do Império, entendesse uma mensagem genuinamente espiritual que falava de um reino que não era Roma, que falava de um reinado puramente espiritual. Então esse era o desafio de Joana. A situação assim se tornou tão insuportável para Joana, porque ela tinha que conciliar agora a compreensão que ela tinha do Evangelho, a necessidade que ela sentia de acompanhar e de seguir Jesus, de ouvir as pregações de Jesus, com as exigências da sociedade romana. Os romanos possuíam um culto doméstico, eles cultuavam os ancestrais que haviam morrido, através de imagens dentro de casa, e eles eram obrigados a cultuar como um deus o imperador romano. A religião que mais se difundia na época de Jesus era o culto ao imperador romano. O imperador romano era adorado como um deus. Ele possuía templos, sacerdotes, estátuas, e a maior parte da sociedade romana era convocada a adorar o imperador. Isso parece estranho para nós hoje, porque a gente hoje enxerga os governadores, as pessoas investidas de autoridade política, como seres humanos, iguais a nós outros, com grandes responsabilidades. Mas não passa pela nossa cabeça considerar alguém investido de poder como um Deus. Nós já superamos essa época. Na época de Jesus, não. Naquela época, César exigia a adoração. E muitos chegavam a morrer. Dos motivos ou das desculpas que foram dados para a perseguição de cristãos e para os cristãos morrerem no circo era o fato deles não adorarem César como um Deus e adorarem, ao contrário de César, Jesus. E o grande pedido de César, o grande clamor de César, era que os cristãos abdicassem de adorar a Deus e de seguir a Jesus e se voltassem e passassem a adorar o imperador romano. Então é desafiador. Você imagina a luta de Joana. Porque, afinal de contas, era o marido dela. Era o pai dos filhos dela.
era a pessoa com quem ela construiu uma vida. O lar e o casamento trouxe muitas alegrias para ela. Realizou muitos sonhos de mulher, de Joana. Ela havia recebido muito da família e do casamento. E agora, naquele momento decisivo da sua história espiritual, ela recebia um antagonismo feroz do seu companheiro. Então a gente percebe na história de Joana de Cusa um drama feminino. Um drama típico de esposa e de mãe. Daquela mulher corajosa, que tem sempre amor, carinho, dedicação para dar dentro do lar, e que naquele momento crucial da sua vida enfrenta um grande desafio. Isso machucou tanto a alma sensível de Joana que ela procurou Jesus. Ela vai até a casinha de Simão Pedro, em Cafarnaum, na própria aldeia de Cafarnaum, e expõe para Jesus todos os seus temores, todas as suas angústias, todos os seus anseios, os seus sonhos. E o que mais constrangia Joana era como conciliar o casamento com a nova fé. Mantenha a fé que Jesus ensinava, continua seguindo, ouvindo as pregações e exemplificando o Evangelho, ou cria um processo também de antagonismo dentro do lar. Se opõe ao marido, mostra para ele a verdade, bate de frente com Cusa e prova para ele que o Evangelho é verdadeiro. Esse é o drama dela. O primeiro impulso de Joana de Cusa, conta Humberto de Campos, era bater de frente com o marido. E provar para ele, por A mais B, que o evangélico estava certo. Esse é o primeiro impulso que a gente tem. Ao contato da verdade, imagina, ela convivia com Jesus. Depois de caminhar ao lado de Jesus, é muito difícil você permanecer calado. É muito difícil você conter o impulso de sair e falar aos quatro cantos do mundo da convicção que está inflamando a sua alma. Porque alguém que segue Jesus lado a lado presencia acontecimentos extraordinários. Quantas curas ela não presenciou? Quantos fatos extraordinários ela não presenciou? Quantas falas maravilhosas do próprio mestre ela não presenciou? E o que você faz com isso? O que você faz com esse entusiasmo? O que você faz com essa convicção? Com essa chama ardendo dentro do coração? Nosso primeiro impulso é transformar a nossa fé, é transformar a nossa convicção numa espada para ferir. É transformar a verdade num instrumento para dobrar os joelhos dos nossos semelhantes. Para convencer os nossos semelhantes daquilo que nós já temos certeza. Não é? E ela acreditava que esse era o caminho. Ela acreditava que a solução para o seu drama era essa. Mostrar a força do Evangelho através de uma ação mais intensa. Mas aí ela ouve de Jesus algumas coisas que vale a pena a gente ler com atenção. Tem algo assim de muito especial no livro Boa Nova. Muitas vezes eu me perguntei, por que Emmanuel, ele mesmo, não escreveu
Boa Nova. Por que o próprio Emmanuel, que é autor do Há 2000 anos, Paulo Estevão, não escreveu esses contos? E aqui, a primeira coisa que a gente conclui da importância da lei de cooperação. Quer dizer, nós não podemos realizar sozinho. Toda obra duradoura, genuinamente espiritual, é obra feita a várias mãos. A lei de cooperação é uma tônica na criação divina. Emmanuel procura um membro da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos, um mestre dos contos, das crônicas, e, sinceramente, eu estou absolutamente convencido de que essa obra de Humberto de Campos, sem nenhum exagero, deveria ser Prêmio Nobel de Literatura. O esmero das frases, a beleza com que Humberto de Campos retrata personagens, paisagens, né? A forma genuína com a qual ele retrata as falas de Jesus chega a atingir uma beleza espiritual do mais alto nível. E aqui, olha a resposta de Jesus a Joana. Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. Só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Gente, isso é muito profundo. Olha, Jesus está dizendo para Joana que está voltando a dizer, a reafirmar o princípio básico do monoteísmo judeu, que é só há um Deus, e Deus é um. E para nós, criaturas, nos relacionarmos com o amor de Deus. Olha que interessante isso. Para nós entrarmos em contato com o amor de Deus, existe uma fé. A fé é única. Então eu posso ser espírita, evangélico, católico, budista, não importa. Não importa. A única maneira que a criatura tem de se relacionar com o amor de Deus é através da fé. E essa fé é única. Só há uma fé. A fé é um sentimento. A fé é um sentimento que brota no coração de todas as criaturas de Deus. Não importa a língua que elas falam, não importa a latitude em que elas moram, não importa a cultura em que elas nasceram, não importa a crença que elas professam. O sentimento é um. É um. Então a gente sente que aqui Jesus já está tranquilizando o coração de Joana. Joana, o sentimento é o mesmo. Vamos olhar o sentimento. Aí ele diz assim: certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Olha. Então, primeiro Jesus falou com ela da essência. Falou do sentimento que nos liga ao amor de Deus, e esse sentimento é um só, para todas as criaturas. Mas e a manifestação do sentimento? A manifestação do sentimento, essa é infinita. Porque cada criatura manifesta amor de um jeito.
Cada pessoa tem a sua maneira de expressar sentimento. E as religiões do mundo são expressões do sentimento religioso. São expressões da fé. E são maneiras particulares que os homens criaram para se relacionar com o amor de Deus. Expressões nem sempre puras. Porque o ser humano viciou todas as expressões de sentimento. E a religião não ficou de fora. Então aqui Jesus está chamando essa atenção de Joana. Joana, todos os templos da terra são de pedra. O que significa isso, né? Significa que todos os templos do mundo se desgastam e se transformam. Tudo que é de tijolo, de areia, de cimento, de pedra, vai acabar. A gente constrói, isso vive por um tempo, depois acaba. Só o sentimento permanece. A única coisa que dura são as aquisições espirituais que nós fizemos dentro dos templos. Então, os templos religiosos funcionam como escolas que educam as almas. Os templos se desgastam, as aquisições permanecem. Ele fala, eu venho, tem umas frases de Jesus tão fortes, né? Eu venho em nome de Deus, olha, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Olha, é como se Jesus estivesse dizendo para Joana assim, Joana, eu não vim construir mais templo de pedra. Acabou. Eu vim abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Fé viva. Construir dentro de cada coração. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Tem uma frase importante aqui. Entre o discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, surge um combate, uma guerra. Mas não é guerra contra o outro. Não é guerra que derrama sangue. É uma guerra interior. Interior. E qual que é o nome dessa guerra? Chama-se redenção espiritual. Para a gente entender a dimensão disso, para entender a dimensão, basta pensar o seguinte. Antes da vida de Jesus, todos nós já tínhamos milênios e milênios e milênios de experiências reencarnatórias. Não é? Então hoje, se a gente pergunta assim, como que você se chama? Ah, eu me chamo João, me chamo Pedro, me chamo Francisco. Né? Mas quantas personalidades você já foi na Terra? Quem que você é de verdade? É engraçado, não? Nós já fomos centenas e centenas de pessoas. Nós já falamos tantos idiomas que a gente perde até a conta. Nós já vivemos em culturas tão diferentes. Quem de fato nós somos? Quais são as nossas tendências?
Quais são os nossos hábitos de milênios e milênios e milênios? Ao tomar contato com o Evangelho, começou-se a acender uma pequena luz. Mas, contrário a essa luz, há milênios de trevas. Então há uma luta. Há uma luta. E os grandes inimigos da nossa alma estão dentro de nós, não estão fora. Estão dentro. Porque o risco de nós tropeçarmos, o risco de nós comprometermos a reencarnação não é por causa do outro, é por causa de nós mesmos. É o risco de nós repetirmos o passado. É o risco de você se esquecer que hoje você é João e passar a ser o Francisco de 1000 anos atrás. Então, olha, o que é a redenção espiritual? Nós buscamos uma mensagem para entender essa palavra que Jesus está falando com Joana, redenção espiritual. Nós fomos no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico, no capítulo 104. O capítulo 104 tem o título A Espada Simbólica. E é um comentário que Emmanuel faz de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Olha aqui. Uma afirmação forte de Jesus. Eu não vim trazer paz. Vim trazer espada. Comenta o benfeitor. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino. Porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores. Para ter paz, eu preciso de uma casa. Para ter paz, eu preciso de tanto na minha conta corrente. Para ter paz, eu preciso de saúde física. Para ter paz, eu preciso disso e disso e disso. Garantias exteriores. Dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados. Rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaz. E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora. Luta regeneradora. Ou a luta da regeneração íntima. A espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina. Como assim? Conhecimento interior pela revelação divina. É o que Jesus está dizendo para Joana. Eu vim instalar o templo no coração dos homens. Quando Jesus instala esse templo da fé viva no coração dos homens, nós passamos a receber revelações não fora, mas dentro. Então, a maioria dos espíritos procuram um médium para um médium fazer revelações para ele. Você foi fulano, vai acontecer isso na sua encarnação, você tem um trabalho para fazer isso. Só que a verdadeira revelação, ela acontece na intimidade do coração de cada um de nós, quando nós edificamos a fé viva. Porque quando nós edificamos a fé viva, Deus fala em nós, não com palavras, mas através de sentimentos. Ninguém fala, você sente. Você sente
que tem que fazer isso? Você sente que o seu compromisso é aquele? Você sente que tem que caminhar naquela direção? Você sente que as pessoas que estão... Você sente que as pessoas que estão ao seu redor são as pessoas que a providência divina colocou ao seu lado? São as pessoas mais adequadas ao nosso aprimoramento interior? Você sente que está tudo certo na sua vida? Está tudo certo. É uma revelação interior. Interior. Por quê? Como diz Alta de Souza, volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Ouve o teu coração em cada prece. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo. Não é na boca de outra pessoa, é em ti mesmo. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. É o caso de Joana. Então ela vinha até Jesus em busca de paz exterior. Em busca de paz no casamento. Paz exterior. Ela vinha cheia de dúvidas, porque ela acreditava que a religião que Jesus trazia era uma religião de culto externo. Ela acreditava que o templo que Jesus queria construir era um templo de pedra. Mas o verdadeiro trabalho do Evangelho não é fora, é dentro. É um templo interior. E nesse templo interior, você só experimenta paz quando você está em luta. Parece um paradoxo. O verdadeiro discípulo do Evangelho só experimenta paz quando ele está em luta com ele mesmo. Mas luta para quê? Luta para domar as suas más inclinações. Não é luta com o outro. O outro vai ter a hora dele. O outro vai ter o tempo dele. O outro vai ter o chamado dele. O seu é agora. O seu é hoje. O do outro é amanhã. Talvez. Como diz um amigo nosso, Ricardo Vardil, médico homeopata, quem abre os olhos dos outros é Deus. Ninguém tem tarefa de abrir os olhos de ninguém. O máximo que nós podemos fazer é abrir os nossos próprios olhos e com isso sensibilizar o nosso semelhante. É o máximo que nós podemos fazer. Era isso que Jesus estava tentando dizer para Joana. Né? Aí olha o que Emmanuel diz. A espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Em si mesmo. O mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Olha a palavra redenção de novo. Por isso que nós lemos essa mensagem. Por causa da palavra redenção. Novamente a palavra redenção. Não como uma luta exterior, mas como a libertação de nós mesmos. Libertação de quem? Nós estamos tentando progredir espiritualmente,
Mas tem determinados erros que nós estamos cometendo há 40 reencarnações. Aquilo virou um vício. É igual você presenciar alguém viciado em droga. Ele não tem força para se libertar. É uma luta. Quando um viciado em crack se interna numa clínica, é uma luta. É uma batalha. Porque o vício se apoderou dele. Nós também. Nós temos vícios interiores que se apoderaram de nós. Eles mandam em nós. Nós nos curvamos a esses vícios. Então é preciso uma espada para lutar. Mas não é uma espada para ferir o semelhante. É a espada do conhecimento espiritual, do conhecimento interior, para que a luta ocorra dentro de nós. Então é isso que Jesus estava dizendo para Joana. Joana, fica tranquila. A única luta que você tem que travar é com você mesmo. Não é com o Cusa. Não é com seu marido. Deixa ele em paz. Compreende ele. É o que ela vai dizer. Entre o discípulo sincero do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue, o combate da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Olha. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o, mesmo assim. Não te acharias ligadas a ele, não te acharias ligada a ele, se não houvesse para isso razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. É curioso isso. Porque a gente entende assim, eu tenho que fazer um grupo espírita, eu tenho que fundar um grupo espírita para 2.000 pessoas em Belo Horizonte. Essa é a vontade de Deus. Sim, pode ser. Mas pode ser a vontade de Deus também a esposa e o marido que você tem em casa. Compreender, amar e servir. É o que Jesus está dizendo para Joana. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, nos espinheiros, mas podemos amar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Então, espera aí. Se alguém está produzindo espinho hoje, será que a terra do coração dessa criatura vai produzir espinho para a eternidade? Não. Não. O coração da criatura pode estar produzindo espinhos hoje, mas amanhã ele vai produzir uva. Amanhã ele vai produzir o que há de melhor. É só uma questão de tempo. Aí ela fala com ele. Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco. Quer dizer, eu e meu marido não conseguem se entender.
Não julgais acertado que lute para impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Então ela falou assim, ó, é minha responsabilidade, eu vou reformar ele, eu vou convencer ele, eu vou mudar ele. Olha o que Jesus diz. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate nas ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quem que pode estender a mão? Aquele que já se salvou ou o que está afogando? Como é que nós podemos exigir de um espírito que está afogando que ele estenda a mão? Que ele compreenda. Quem já entendeu o Evangelho é chamado a compreender. Porque esse já atingiu a margem. Este já saiu do sufoco. Compete a ele compreender. Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus acentuando a importância das suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade, o seu amor, aos tiranos da terra? Deus podia reunir todos os seres que mandam no planeta Terra e impor a verdade e o amor a eles. Não podia? Ele tem poder para isso? Tem, a hora que ele quiser. Por que ele não faz? Por que Deus não impõe o amor e a verdade? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Por que Deus não acaba com o tirano, com o perverso? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Olha, então aqui nós aprendemos com Jesus que nenhuma característica da nossa personalidade será destruída, por pior que essa característica seja. Nenhuma característica da nossa personalidade será destruída. Será transformada. Então, a energia que o assassino usa para matar vai ser transformada um dia e ele vai usar essa energia para fazer o bem. Mas a energia não vai ser destruída. Essa energia será preservada. A criatura ansiosa, atabalhoada, que faz tudo fora de hora, não sabe esperar, essa energia dele será transformada. E essa criatura será aquela que tem iniciativa, que age na hora certa, que tem o impulso de agir. É a mesma energia, só que administrada. Então, olha o que Jesus está dizendo para ela, que nada do Cusa seria destruído. Nenhuma característica do marido dela seria destruída. As paixões, as características de Cusa seriam transformadas. Aquele que semeou um mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. Tem criaturas que depois de uma existência de equívoco, repara toda a sua encarnação, a sua alma, por causa de uma doença. Nós não sabemos. Às vezes você tem um guerreiro aqui que espalha cadáver no campo e basta vir uma doença nele e ele já se arrepende. Por quê? Porque muitas vezes aquela violência dele é fruto de fragilidade espiritual, é fruto de baixa estima, é fruto de insegurança. Basta uma dor
para transformar aquela criatura. E Deus conhece os corações, né? O pai não impõe a reforma a seus filhos. Olha o que Jesus está dizendo. Deus não impõe ninguém. Fulano, agora você tem que reformar. Não. Esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Ou seja, deixa para discutir quando for importante. Aí você discute. Não sendo razoável, não sendo importante, não discute. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Imagine se Deus viesse assim, você está duvidando de mim? Você não tem fé em mim? Eu estou aqui, vamos conversar. Imagina se Deus ficasse entrando em contenda conosco. Deus não entra em contenda com as suas criaturas e trabalha em silêncio. Deus não faz barulho. E nós queremos assumir o papel de Deus, transformar o outro. Jesus está falando, não, Joana. Nós temos que ser apenas colaboradores de Deus. Quem vai transformar o outro é Ele. Nós vamos apenas colaborar. Só que como Deus trabalha em silêncio, nós temos que aprender a trabalhar em silêncio também. Trabalhar em silêncio pela nossa transformação e pela transformação daqueles a quem nós amamos. Trabalhar em silêncio, sem alarde, sem arrastar móvel, sem briga, sem discussão, sem contenda, em silêncio. Vai, esforça-te também no silêncio. Deus trabalha em silêncio, esforça-te também em silêncio. Esforça-te também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico. Olha, doçura ou energia. Usa os dois. Verbo doce ou enérgico da salvação. Não é verbo doce ou enérgico da destruição. Porque às vezes a doçura no falar é para destruir o outro. Quantos pais não viciam seus filhos por excesso de doçura? E quantas pessoas não acabam com seus afetos e com as suas relações afetivas por excesso de rigor? Então é usar o verbo doce e enérgico da salvação, não da destruição. Segundo a circunstância. Quer dizer, cada circunstância pede uma coisa. Volta ao lar e ama o teu companheiro. Ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Vai, filha, ser fiel. Vai, filha, ser fiel. Ser fiel a Deus, né? Olha, ser fiel a Deus. Aí ela foi. O que aconteceu? Ela seguiu Jesus, Jesus foi crucificado, Jesus deu o exemplo da fidelidade a Deus nos momentos mais graves. Maria de Nazaré, que era mãe de Jesus e que Joana acompanhava lado a lado, deu o exemplo de resignação, porque Maria viu o filho sendo crucificado. Então ela viu Maria dando o exemplo.
vendo ali o filho sendo sacrificado e aceitando a vontade divina. E aí a tormenta invadiu o lar de Joana. Intrigas políticas, perseguições, Herodes morreu, a situação se voltou, ele perdeu o patrimônio material, enfrentou grandes reveses, a expiação bateu às portas da casa de Joana de Cusa. Depois de muito sofrimento, seu companheiro adoeceu. Olha, todo o processo de sensibilização do marido. Ele perdeu tudo aquilo que ele acreditava. Bens materiais, influência política, saúde física, e acabou desencarnado. E para completar, Joana de Cusa e o filho, em Roma, foram presos e levados ao martírio. Levados ao circo máximo para serem assassinados pelo imperador Nero. No ano 68, Joana de Cusa é levada ao martírio e nós temos uma cena impressionante. Qual foi a última frase dita por Jesus a Joana de Cusa? Vai, filha, ser fiel. Ser fiel. Joana de Cusa é amarrada a um poste, o filho de Joana é amarrado a um poste, e eles começam a incendiar o local em que ela está amarrada, para que os dois morram queimados. Quando a chama começa a pegar, o filho de Joana, desesperado, fala para a mãe assim, entre lágrimas, repudia a Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Puxa vida, já imaginou um filho te pedindo? Mãe, nega, eu vou morrer, mãe. Abjura por mim, que sou teu filho. Então, nessa hora, conta Humberto de Campos, Joana de Cusa experimentou a maior dor de toda a sua vida. Porque está na essência do amor materno, proteger os seus filhos até a morte, se for preciso. É do instinto maternal. Morrer, se for necessário, para proteger os filhos. E agora, Joana de Cusa tinha que buscar energia espiritual do fundo do coração para se manter fiel. Fiel à sua fé. Fiel à fé viva no templo do coração. Era o teste. O teste, o combate, o bom combate. O teste da redenção espiritual de Joana de Cusa. Vencido esse teste, ela alcançaria a vitória espiritual, que é a vitória sobre si mesma. É o que ela fala. Pela primeira vez, dos olhos da mártir, corre a fonte abundante das lágrimas. Até então ela não tinha chorado, hein? Olha a força dessa mulher. Naquele momento, ela começa a chorar copiosamente. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Como se estivesse cortando o coração materno. Abjura, abjura.
Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. Começa a passar um filme na cabeça dela, né? O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, sua desesperação, sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Porque depois da morte do marido, Joana de Cusa perdeu tudo. E ela se viu obrigada a trabalhar pesado para sustentar a si própria e ao filho. Muitos chegaram a criticá-la por isso, uma mulher de alta sociedade trabalhando, porque naquela época trabalhar era uma desonra. Uma desonra. Ela trabalha duro. Joana, então, encontra forças no fundo da alma e diz assim: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa. Porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Ao ouvir essa frase, o soldado chega perto de Joana e diz assim: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que as mãos consoladoras do Mestre lhe tocavam suavemente os ombros. E lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. E ela regressa ao mundo espiritual. Essa é a história dessa grande mártir feminina, Joana de Cusa.